Santos deve demitir Bustos nesta quinta-feira. A eliminação do Santos na Copa Sul-Americana torna a situação do técnico Fabian Bustos ainda mais difícil. Ele corre risco grande de ser demitido nesta quinta-feira. Edu Dracena, executivo de futebol, já saiu. Pediu demissão na madrugada. Guilherme Lippe, gerente de futebol, também pode ser desligado. Pressionado já antes da derrota nos pênaltis para o Deportivo Táchira, da Venezuela, na última quarta-feira, o treinador deixou o estádio com o elenco e foi mantido no cargo, mas o clima está longe de ser bom pela Vila Belmiro. A quinta deve ser de mudanças. Com um empate no tempo normal, o Santos chegou a 6 jogos sem vitória. O último resultado positivo foi sobre o Juventude, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Das últimas 13 partidas, o Peixe só venceu uma. A falta de resultados fez a pressão sobre Fabian Bustos aumentar nas últimas semanas. Algumas decisões e opções do técnico desagradaram a diretoria, que decidiu conversar com ele no último fim de semana para buscar uma solução para o mau momento. No domingo, Edu Dracena, executivo de futebol, e Guilherme Lippe, gerente do departamento, falaram com Fabian Bustos para encontrarem, juntos, uma saída para os problemas do Santos dentro de campo. A escalação para o jogo contra o Deportivo Táchira teve mudanças. O zagueiro Kaique virou lateral direito, em vez do atacante Lucas Braga, que jogou em sua posição. Bruno Oliveira foi titular no meio e Luiz Felipe ganhou uma vaga na zaga. O esquema tático deixou de ser o 4-2-4, preferido por Fabian Bustos desde a chegada ao Santos, para o 4-3-3, com um ataque formado por Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Internamente, pessoas ouvidas pela reportagem entendiam, antes do jogo, que uma eliminação poderia custar o cargo de Fabian Bustos, mas não só pela falta de resultados. Há um diagnóstico de que o futebol apresentado pelo Peixe piorou muito nas últimas semanas e não se vê solução para os problemas. Apesar do clima de pressão sobre o treinador, Fabian Bustos amanheceu a quinta-feira no cargo. O técnico concedeu entrevista coletiva normalmente depois da eliminação do Santos e recebeu o apoio de Marcos Leonardo, que disse apoiar a continuidade do comandante. O dia, porém, pode ser decisivo para o futuro do departamento de futebol do clube. Edu Dracena pediu demissão do cargo de executivo de futebol do Santos e se despediu do clube nas redes sociais na manhã desta quinta-feira. O Santos já havia sinalizado a saída de Dracena, do técnico Fabian Bustos e do gerente de futebol Guilherme Lippe após a eliminação para o Deportivo Táchira. Nas suas redes sociais, Dracena disse: "Encerro hoje minha passagem como executivo de futebol do Santos FC. Já vinha avaliando a minha saída há algum tempo e ontem, após o jogo, procurei o presidente e entreguei o cargo. Assumi o time na zona de rebaixamento do Brasileiro 2021. Em 11 rodadas e com uma fantástica recuperação do elenco, alcançamos o 10º lugar e afastamos o risco de queda. Este ano, após um péssimo paulista, estamos na metade da tabela do Brasileiro, chegamos às oitavas da Copa do Brasil e da Sul-Americana e falhamos. Tenho consciência de que a torcida do Santos merece mais. Entre acertos e erros, deixo como legado a mudança de chave. Não permitir que o Santos perca seus maiores talentos formados na base. Nos últimos anos, o clube perdeu muitos. Meu ponto de honra foi dar um basta nessa situação. Renovamos os contratos das revelações mais importantes do Santos, além do retorno esportivo que jovens como Marcos Leonardo, Ângelo, Kaique e Lucas Pires já dão ao Santos, e darão muito mais. Seus contratos longos vão garantir valores importantes no futuro, o que possibilitará a reestruturação financeira que o Santos tanto precisa. Graças a estas futuras vendas, meus sucessores terão uma estrutura melhor para trabalhar e um orçamento infinitamente maior para a montagem do elenco do que eu tive." Dracena foi convidado pela gestão Rueda para ser o homem forte do futebol em outubro do ano passado. Ex-jogador do Santos, Dracena chegou ao clube em 2009, vindo do Fenerbahçe da Turquia, sob desconfiança por conta de problemas físicos. Mas com bom futebol, logo ganhou a titularidade e a tarde de capitão da equipe. O zagueiro ficou no Peixe até o final de 2014 e foi um dos líderes do Santos nesses 5 anos em que atuou na Vila Belmiro. Além da Libertadores, venceu o Paulista 3 vezes, a Copa do Brasil e a Recopa. Com a camisa alvinegra, fez 227 jogos e marcou 17 gols. Santos acerta empréstimo do meia Lucas Lourenço ao CSA, na Série B. O Santos acertou o empréstimo de Lucas Lourenço ao CSA. O meia revelado nas categorias de base do Peixe atuará na Série B do Campeonato Brasileiro até novembro. Grande destaque na base do Santos, Lucas Lourenço foi promovido ao elenco profissional em 2020 e ainda não vingou. Ele atuou emprestado no Londrina em 2021 e no Santo André neste ano. O Santos acredita que Lucas Lourenço é um caso de maturação tardia.
O clube crê que, com uma sequência de jogos, ele pode retomar a confiança e ser útil ao retornar na próxima temporada. Aos 21 anos, Lucas tem contrato com o Peixe até 31 de dezembro de 2024. O CSA, o 17º, está na zona de abaixamento da Série B com 16 pontos. Santos acerta o empréstimo de Jobson ao Náutico até o final da temporada. O Santos concluiu o empréstimo do volante Jobson ao Náutico até o final da temporada para a disputa da Série B. O Peixe vai arcar com parte dos salários do jogador. Após a primeira proposta do time pernambucano ser recusada, o Alvinegro aceitou nos últimos dias a divisão do salário entre as equipes. O comitê de gestão do clube já aprovou a negociação e o jogador é aguardado no Recife para exames médicos e assinatura. O CSA, que também disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, procurou o staff do atleta para entender sua situação contratual, mas não chegou a formalizar uma proposta. O clube ouviu que o Peixe aceita emprestar o volante, mas que o Náutico estava com a situação encaminhada. Para o jogador, a mudança é bem-vinda. Em 2017, Jobson foi emprestado pelo Palmeiras ao clube pernambucano e viveu um momento especial na temporada seguinte. Ele balançou as redes na grande final do Campeonato Estadual 2018 contra o Central, na Arena do Pernambuco, e levantou a taça de campeão. Jobson vem trabalhando diariamente com jogadores que não serão aproveitados. Entre eles estão Alanzinho, Thailson e Lucas Lourenço. Além disso, o atleta contratou um personal particular para aprimorar a parte física pós-treinos no CT Rei Pelé. Aos 26 anos, viveu seu melhor momento no Peixe em 2020, sob o comando do técnico Cuca, quando somou 26 jogos com 15 vitórias, aproveitamento de 64%. Já no total, foram 44 partidas disputadas com a camisa alvinegra, anotando 3 gols, um deles na vitória contra o São Paulo por 2-1 em 2021. Na última partida do jogador com a camisa do time da Vila aconteceu no Campeonato Paulista, no dia 16 de março, no empate em 3-3 com a Ferroviária. Santos recusa a proposta do Estoril, de Portugal, pelo goleiro John. Ainda em busca de espaço dentro do Santos nesta temporada, John tem despertado o interesse de clubes do Brasil e do exterior. Recentemente, o Peixe recusou uma proposta do Estoril, de Portugal, pelo goleiro, que também foi procurado por brasileiros. Segundo apurado pelo GE, a equipe europeia queria contar com o John por empréstimo, com opção de compra. O Peixe, contudo, recusou a proposta. A expectativa é de que o time português faça uma nova investida pelo goleiro. Internamente, a postura do Santos é de não negociar o jogador neste momento. João Paulo tem sido titular da equipe e John é o reserva imediato. O elenco ainda possui Diógenes e Paulo Mazzotti para a função, mas nenhum dos dois chegou a disputar uma partida pelo Peixe. A vontade de John é de ter mais oportunidades e uma regularidade maior. Na época em que o time era dirigido por Fernando Diniz, no ano passado, ele revezava na função com João Paulo e era titular até sofrer uma lesão no joelho direito, que o afastou do restante da temporada. O camisa 22 retornou à meta santista após quase um ano sem atuar e teve participação decisiva na vitória do Peixe contra a Universidade de Quito, no Equador, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Depois, teve outra partida segura contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Uma oportunidade de transferências é vista com bons olhos por ser uma chance de estar em atividade. No caso do empréstimo, o jogador ainda poderia render dinheiro ao Peixe em uma futura negociação. O goleiro tem a expectativa de obter a cidadania italiana até o fim do ano, o que o auxiliaria no mercado europeu. Não é a primeira vez que John desperta o interesse de clubes da Europa. Na última temporada, ele recebeu uma sondagem de um clube do exterior. A intenção da equipe era poder contar com o jogador já em janeiro deste ano. Entretanto, o alvinegro não quis abrir negociação. O Santos acertou a rescisão amigável do contrato de Emiliano Velasquez. O zagueiro uruguaio pediu para antecipar o fim do vínculo válido até 31 de dezembro de 2022 e foi atendido. O comitê de gestão já aprovou a saída em comum acordo e o tema está no departamento jurídico para os detalhes finais. A despedida do atleta de 28 anos deve ser formalizada ainda nesta semana. Ele não estará à disposição contra o Deportivo Táchira na quarta-feira, depois de ser titular diante do Flamengo no último sábado. O All Sports apurou que Velasquez ainda não acertou com nenhum clube. Ele estava insatisfeito com a falta de sequência no time do Santos. A gota d'água foi viajar para a Venezuela e não atuar nem na equipe mista contra o Táchira na semana passada. Já o Santos não tinha interesse na renovação de Emiliano Velasquez para 2023. Seu contrato tinha uma cláusula de permanência sob o pagamento de luvas milionárias parceladas. Além disso, o zagueiro recebia um salário considerável e ocupava a vaga de estrangeiro.
Sem Velasquez e com Robson emprestado ao Boa Vista, o Suns deve reintegrar Alex, que está de volta após empréstimo ao Famalicão. As demais opções são Maicon, Eduardo Bauerman, Kaique e Luiz Felipe. Bom, galera do Peixão News, esse foi o vídeo de hoje. Se você não for inscrito no nosso canal, peço que se inscrevam e ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso Peixão. Meu muitíssimo obrigado e até mais.